Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário com Empreendedor. Estou aqui nesse momento aqui com ele, Danilo Alves. Danilo Alves é do segmento de apicultura e é da cidade de Alegrete, Piauí. E nós vamos falar um pouco sobre apicultura. Você, internauta, conhecer melhor esse segmento. Bom dia, Danilo! Bom dia, seu Paulo. Me chamo Danilo, sou da cidade de Alegrete e é um prazer estar aqui para essa entrevista com o senhor. Ô Danilo, conta pra gente como você despertou para a apicultura, para esse segmento. Eu comecei a trabalhar com um colega meu lá da minha cidade, né? Desde novinho, então. Aí fui me apaixonando, né? Pelo ramo, pelo que eu estava fazendo com ele. E fui pedindo umas dicas a ele, um apoio. E ele foi sempre me dando, me induzindo a fazer o melhor. E aí consegui comprar umas caixinhas e fui começando. Ô Danilo, comenta com a gente, todo negócio, todo início tem desafios. Quais foram os maiores desafios que você encontrou para iniciar esse negócio de apicultura e como se superou? Positivo, seu Paulo. Um dos principais desafios é o dinheiro, porque é uma coisa que é bastante cara, é um grande investimento. E também, quando eu comprei, eu fui ficando sem tempo, né, de cuidar, viajando sempre no trecho e deixando meio que abandonado lá. Mas agora, graças a Deus, estou tirando meus tempos certos, viagem, mas sempre na época de colher o mel, cuidar das abelhas, eu estou sempre lá. O que é necessário de estrutura, de capital inicial, para iniciar um negócio? Eu gostaria que você comentasse um pouco o que é necessário de capital para iniciar um negócio desse segmento de apicultura. Bom, seu Paulo, hoje em dia, em média, a gente tem que ter um capital aí de uns 60 mil, por conta que tem que comprar os maquinários, que são mesa, centrifuga, que são bastante caros. E também temos que ter um transporte aberto para poder transportar essas abelhas da mata para o barracão, onde é especulado esse mel. E também cada caixa, ela custa em média de 150 a caixa. E temos também que ter a melgueira, que é a que vai em cima da caixa, onde a abelha vai produzir o mel para você poder colher daquela melgueira, que custa em torno de uns R$100. Cada caixa tem que ter no mínimo, pelo menos, 2 melgueiras. Então vai variando, né? Tem que pega 3, 4 e aí você tem que ter bastante melgueira. A cada 25 caixas, por exemplo, que nem quando eu comecei, eu tive que comprar 75 melgueiras a R$100. Então só aí já dá 7.500. Como eu falei para o senhor, é um investimento bastante alto, só que tem retorno. Por quê? Porque é bastante lucrativo o mel, bastante lucrativo. Quando você pega uma safra boa, uma safra que dá bem bom o inverno, você consegue reverter esse investimento que você fez. Ô Danilo, explica melhor pra gente o que é melgueira. Melgueira, seu Paulo, é uma caixa que vai em cima do ninho. Tipo assim, é onde a abelha vai produzir o mel, onde ela vai armazenar aquele mel. Aí se chama melgueira. É o quê? É uma peça de madeira, de plástico? É uma caixa de madeira, quadradinha, e entre ela vai 8 quadros. 8 quadros que a abelha vai pôr o favo ali, o favo. Ela vai produzir o favo ali e ali vai ser armazenado o mel. Entendi. Ô Danilo, comenta pra gente quanto tempo vive uma abelha, já que as abelhas elas se dividem em 3 partes, né? Tem a abelha rainha, tem as operárias e tem a zangão. Quanto tempo dura? Explica melhor sobre isso para que os nossos internautas possam entender. Positivo. A abelha rainha, seu Paulo, ela é a líder da colmeia. Ela vive em torno de 2 anos. E as operárias
é as abelhas que mais trabalham, produzem, né? Elas vivem em média de 45 dias. Já o zangão, que são os machos da colmeia, eles vivem em média de 80 dias. Isso se ele não acasalar com a rainha. Porque depois que ele acasalar com a rainha ali, ele morre depois do acasalamento. Por que isso? Porque os órgãos dele ficam presos na rainha. E aí, o que acasala com a rainha, no caso, é o zangão. Positivo. Aí, após a acasalação com a rainha, ele demora quanto tempo para morrer? 24 horas, 48 horas? Como é que é? Ou é na hora, logo em seguida? Logo em seguida, após o acasalamento, ele conseguiu injetar os órgãos genitais dele na rainha, ele já morre. E aí, como é que se conhece um zangão, uma rainha e a abelha operária? Como é que se define isso? É fácil? É fácil. Ou só elas conseguem reconhecer umas às outras? Não, a gente consegue sim reconhecer. O zangão, ele é maior que as abelhas operárias um pouquinho, sendo ele que com as pintinhas amarelas mais escura, tipo um alaranjadinho, e a abelha rainha, ela é maior, é mais peludinha, e as operárias, né, todo mundo conhece, é aquela mais menorzinha, com as manchinhas pretas com amarela. Numa caixa de abelha, tem quantas abelhas, mais ou menos, assim, na caixa lá? Mais ou menos, comporta quantas abelhas? Uma colmeia, seu Paulo, ela tem em torno de 5 a 10 mil abelhas, cada colmeia. Nessa colmeia, nasce zangão e abelha rainha. Como é que é isso? São muitos zangão que nascem ou é poucos? Como é que funciona isso? Cada colmeia, ela tem em torno de 400 zangães, que são os machos, né? Que acasala para poder a rainha produzir mais células, né, de abelhas, mais células. Então, numa caixa, mais ou menos 400 zangão. E rainha, mais ou menos só uma? Rainha só uma? Só uma. A rainha, ela é só uma. E como é que produz mais rainhas? Elas saem da própria colmeia? Ou como é que é isso? Eu queria que tu explicasse melhor sobre. Assim, ó, a rainha, quando ela está, como eu posso falar, quando ela não está mais produzindo os óvulos, o que acontece? O próprio enxame mata essa abelha sufocada, rodeia tudo sobre ela, sufoca até ela morrer, ou ela abandona o ninho, entendeu? A colmeia. Aí o que acontece? Essas abelhas operárias, elas escolhem uma célula daquelas que a abelha rainha produz, dá mais atenção, vai alimentar aquela célula para que aquela célula cresça e seja a próxima rainha da colmeia. Bem interessante, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho o que motiva a abelha rainha a sair da colmeia. Explica melhor sobre isso. Quando ela está improduzível, ela abandona a colmeia, ou tipo assim, quando o apicultor ele não dá a manutenção necessária naquela colmeia, vai ficando, os favos vai ficando bastante velho, a abelha vai ficando improdutiva, e aí ela resolve abandonar essa colmeia, sendo também que as abelhas acompanham ela. E aí você perde uma ninhada. Interessante. No caso de uma abelha operária ou zangão matar a abelha rainha, quem vai assumir a colmeia? Então, que nem eu falei antes aqui, essas abelhas, como só é uma rainha, essas abelhas operárias, elas escolhem essa célula, né? E alimenta bastante essa célula, dá bastante atenção só àquela célula, para que ela cresça e seja a próxima rainha da ninhada. Maravilha. Muito interessante o assunto, viu? Realmente, se a gente for falar sobre
uma colmeia de abelha, nós passamos o dia todinho falando e é muita informação, é muito conteúdo. Positivo. Mas eu gostaria que tu explicasse melhor a principal função da rainha. Ela administra a colmeia? Como é que é? Ela produz? Como é que é? Qual é a principal função dela? A principal função dela, seu Paulo, é motivar o ninho, né? Que ela é a abelha, ela é a rainha, ela é a líder. É a líder, é quem manda na colmeia. E também produzir bastante óvulos para que essa colmeia aumente. Essa é uma das principais funções dela. Pronto. E como é que ela se alimenta? A alimentação dela é a mesma alimentação da colmeia ou tem uma alimentação específica? Ela tem uma alimentação específica. Essas abelhas operárias, elas buscam nas flores, né, os poros, as coisas, e traz para a colmeia. E o que acontece? É dada a atenção maior a essa abelha rainha. Então ela é quem se alimenta do mel. Interessante, é. Então ela se alimenta do mel e aí para isso ela com certeza essa alimentação tem uma vitamina a mais, proteínas a mais, que faz com que ela tenha uma vida mais longa. Positivo, seu Paulo. Positivo. Maravilha, isso dá um ensinamento incrível. O Danilo Alves, você que realmente já está nesse segmento há quanto tempo? Eu estou há 3 anos nesse segmento, seu Paulo. Há 3 anos? 3 anos. Pronto. Você que está há 3 anos nesse segmento, empreendendo na área da apicultura, que dica você daria para aquele empreendedor dessa área ou de qualquer área, qualquer empreendimento que está começando o negócio, que já até começou ou que está com vontade de começar, aqueles que começaram, mas já estão com vontade de desistir? Que dica você daria para essas pessoas? Igualmente um colega meu falou, o Zé Francisco, lá na minha cidade. Tudo no início não é fácil. A gente tem as barreiras e principalmente quando você está começando, é danado para começar a dar errado, que é para você desistir. E o conselho que eu dou é não desista, persista, tente, porque nada é fácil, entendeu? E para quem quer começar, a dica que eu dou é o seguinte, um bom investimento, bastante lucrativo, e se você tem vontade de investir, invista, tente e não desista. No início é difícil, mas por último a vitória vem. Em algum momento você pensou em desistir? Não, nunca pensei. Assim, muita gente ao meu redor me dava conselho para mim desistir, vender essas caixas, e eu nunca que entrou na mente de desistir. Eu sempre persisti, é uma coisa que eu lutei bastante para conseguir, e desistir fácil não é meu hobby. Danilo Alves, toda a equipe do Diário com o Empreendedor só tem que dizer para você gratidão e gratidão e gratidão por essa oportunidade da gente bater esse papo, levar informação aos nossos internautas. Obrigado, seu Paulo. E a você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração e na tua vida, e sucesso para nós. Valeu!